Senhor seja louvado e engrandecido nesse dia. Nós celebramos continuamente celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, continuamente, todos os domingos, dia do Senhor, nós rememoramos o fato de que um homem, aquele que representa a humanidade, ele de fato venceu o inimigo mais poderoso que nós enfrentaremos um dia. Esse inimigo, ele não tem mais poder de nos assombrar, de nos fazer ficar temerosos, porque esse inimigo agora, ele se tornou um servo. Quando a morte bate na casa de um cristão, embora os resultados dessa visita venham trazer o luto, a dor, a perda, a saudade, mas ela não traz mais a angústia de que o nosso fim será um fim de morte, porque a morte agora, ela é um servo de Jesus Cristo. A morte agora serve para tomar as nossas mãos e nos levar a uma comunhão perpétua com Cristo Jesus. A morte agora passou a ser um servo que atende todas as requisições que foram apresentadas naquela oração sacerdotal lá em João capítulo 17. Pai, a minha vontade é que aqueles que o Senhor me desse esteja comigo, para que vejam a minha glória. Então agora a morte passou a ser um servo de Jesus Cristo. E para entendermos um pouquinho mais o significado dessa morte, que foi vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ler o texto de Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. O texto vai trazer as implicações que nós experimentaremos este mundo por conta da ressurreição de Jesus Cristo. Implicações que são responsabilidades da igreja, implicações sobre o tipo de sensação, o tipo de resposta que a mensagem de Jesus Cristo gerará no coração dos homens, e implicações com respeito à nossa esperança final em Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 28 de Mateus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, moveu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu: Ei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles,
recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Bendito Deus, a tua palavra foi lida nesta narrativa, Senhor, que traz aqui um relato, Senhor, um testemunho de alguém que estava lá, que viu todos esses fatos acontecerem. Um testemunho, Senhor, de que um homem, enfim, venceu a morte. Ele ressuscitou, vivo está, o Cristo redivivo, e ele está assentado nos céus, com a sua natureza divina, com a sua natureza humana, como o representante da humanidade no lugar mais poderoso que existe nos céus, à direita de Deus Pai. E nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu dignidade por meio de Jesus Cristo. O Senhor nos recebe na glória. O Senhor é aquele que nos sustenta. E o Senhor é aquele que fala conosco nesta manhã por meio desta palavra bendita. E nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco agora, expondo as verdades deste texto, que o teu Santo Espírito venha trazer essas verdades e gravá-las no nosso coração, para que compreendamos e para que vivamos conforme essas verdades, e assim, Senhor, o adoremos em espírito e em verdade, com grande alegria, como essas mulheres, mas também com um grande temor, porque estamos diante de um Deus santo, um Deus que não mediu esforços para fazer com que o nosso pecado fosse consumido na cruz do Calvário, no corpo de Cristo. Te damos graças nessa manhã, fala conosco, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, o tema do sermão nesta manhã é: veja. Veja. É essa a intenção do autor aqui do capítulo 28. Ele quer que você veja. Ele usa por 4 vezes nesse texto que acabamos de ler uma expressão que é escrita na língua grega como kai edu, que quer dizer veja. Uma interjeição chamando seus ouvintes para que eles tenham atenção àquilo que está sendo relatado. Ele poderia muito bem ter passado esse texto para nós sem essa expressão, mas ele colocou essa expressão, veja, para que você preste atenção e veja o que ele está falando. E ele usa 4 vezes essa expressão, veja. Se o autor estivesse aqui talvez preocupado com algum ouvinte que viesse a dormir por meio da narrativa desse texto, ou ele estava preocupado com algum ouvinte que não desse atenção àquilo que estava sendo falado, por isso que ele usa a expressão veja. E eu preciso que nesta manhã você também veja. O autor está trazendo aqui uma revelação palavral, um texto, mas ele crê, pela ação do Espírito Santo, que esta narrativa vai ser concebida no coração dos crentes, ao ponto deles enxergarem a narrativa, ao ponto deles terem revelado no seu próprio coração o próprio Cristo ressurreto. Então, meus irmãos, eu oro nesta manhã, para que você também veja. E aonde está essa expressão? Talvez você não tenha notado, mas, por exemplo, no versículo 2, ele começa com a expressão e eis. E toda vez que nós vemos a palavra eis, nós temos que prestar um pouco mais de atenção e até marcá-la, porque ali talvez o autor esteja usando a palavra idu, que quer dizer veja, veja. No versículo 9 também ele começa com a mesma expressão, e eis. Veja que também lá no versículo 2, versículo 9, no versículo 11, ele usa a mesma expressão, e indo elas, eis que alguns da guarda. Veja o pessoal da guarda.
E depois, no versículo 20, ele usa a expressão colocando na boca do próprio Cristo. O próprio Jesus falou lá no versículo 20, e eis, veja, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, temos que nesta manhã ver o que o autor quer nos mostrar. E o que ele quer nos mostrar? A primeira verdade que ele quer nos mostrar se encontra ali nos versículos 1 até o versículo 8. Ele quer que vejamos a ressurreição de Jesus Cristo. Vejam que essa narrativa, ela é carregada de elementos sobrenaturais. O próprio Senhor Jesus, quando ele ressuscitou, ele trouxe o elemento espiritual da presença de um ser angelical para anunciar a sua ressurreição, e este anjo anuncia o evangelho. Ele diz que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou. Mas se vocês voltarem um pouquinho, lá no versículo 53 do capítulo 27, Jesus Cristo não trouxe somente um anjo para testemunhar a ressurreição, ou para dar testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Diz ali a partir do versículo 51 do capítulo 27, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saíram dos sepulcros quando? Depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, o primeiro fato que ele quer que você veja é que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele veio acompanhado de uma comitiva de anjos que vieram anunciando, proclamando o evangelho da ressurreição de Jesus Cristo, e uma comitiva de santos que ressuscitaram logo após Jesus Cristo. Diz que as tumbas abriram, os santos saíram das suas criptas e eles voltaram para casa, dando testemunho da sua ressurreição pessoal, mas apontando para a ressurreição mais poderosa que já aconteceu, que é a ressurreição de Jesus Cristo. É óbvio que esses santos voltaram a se deparar com a morte, mas um dentre eles não mais morreu, está assentado à direita de Deus Pai. E ele traz aqui agora no capítulo 28 uma outra parte dessa comitiva santa que veio para declarar a vitória de Cristo. E vejam, meus irmãos, que os anjos anunciaram o quê? Que Jesus Cristo ressuscitou. E se você deparar lá no livro de Atos dos Apóstolos, a principal mensagem dos apóstolos não foi que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que o nome de Jesus é capaz de trazer grandes sinais, prodígios e maravilhas. Não foi nada disso. Que Jesus tem poder para mudar a condição financeira, que Jesus tem poder para conceder sonhos. Não foi nada disso. Porque isso não é evangelho. Mas o evangelho que eles proclamaram durante anos, 30 anos de ministério, registrados lá em Atos dos Apóstolos, é que Jesus Cristo ressuscitou. Porque o nosso grande problema não é se vamos ter uma casa própria ou não, não é se vamos ter um carro do ano ou não é se vamos conseguir pagar a faculdade dos nossos filhos ou não. O nosso grande problema é com a morte. É ela que nos atormenta. É ela que faz com que percamos a paz. É ela que faz com que gastemos valores e valores imensuráveis com plano de saúde, com hospital, com uma boa clínica, com bons médicos, porque de fato nós tememos ela. Mas a grande notícia que este anjo falou ao descer do céu é: Jesus Cristo ressuscitou. E vejam um detalhe, meus irmãos, esse anjo desceu, e o autor está dizendo, veja, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E eu quero fazer uma pergunta para vocês: Jesus não tem poder o suficiente para mover a pedra sozinho? De dentro da gruta, de dentro da cripta, de dentro da tumba? Se nós olharmos lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19, o texto vai narrar que os discípulos estavam dentro de um quarto, de uma peça, de um cômodo, com as portas trancadas. E o que aconteceu? E João enfatiza isso: as portas estavam trancadas. E de repente Jesus aparece e diz: paz seja convosco.
Jesus Cristo transladou, apareceu dentro daquele recinto que estava todo trancado. Então Jesus Cristo teria o poder de transladar ali daquela tumba? Sim, teria. Jesus Cristo teria o poder de mover aquela pedra sozinho? Sim, teria. Jesus Cristo teria o poder de desaparecer a qualquer momento e aparecer em qualquer lugar, mas neste evento solene, Deus queria marcar com grande solenidade a ressurreição de Cristo, que Deus mandou um anjo para tremer o solo naquele lugar, para causar temor, medo, pavor naqueles soldados, em torno de 12 a 16 soldados romanos que estavam ali guardando aquela tumba, causando todo esse alvoroço, pelo simples fato de que Jesus Cristo precisava ser registrado como aquele que venceu a morte. E esse evento era um evento solene. O anjo moveu a pedra, deitou a pedra, uma pedra enorme, era rolada e praticamente selada para mostrar que ela não foi violada. Ele moveu a pedra, deitou a pedra, sentou sobre a pedra, mas não para Jesus sair da tumba. O anjo fez tudo isso para que Maria Madalena, Maria e os demais discípulos pudessem contemplar e ver o evangelho, que a tumba está vazia. João narra que todos os lençóis, todos os tecidos, até mesmo aquele que ficava sobre a testa, porque o corpo ele era totalmente enrolado com óleos, com especiarias, para tentar segurar o estado de putrefação, mas não conseguiam. Era impossível. Se vocês verem no Evangelho de João, o amigo de Jesus chamado Lázaro, foi recomendado que Jesus não entrasse na tumba porque Lázaro no quarto dia já cheirava mal. Mas vejam que Jesus estava coberto desses tecidos, ele ressuscita, se desvencilha daquelas amarras, pega os tecidos, dobra todos eles, coloca lá na cabeceira e sai e começa a sua jornada de proclamação da sua própria ressurreição. Então aquele anjo não foi mandado para libertar Jesus da tumba. Aquele anjo foi mandado com as suas vestes resplandecentes, com o corpo resplandecente, trazendo toda a solenidade daquele ente santo que havia ressuscitado dos mortos, para mostrar: Jesus Cristo ressuscitou. Entrem na tumba, vejam o lugar onde o corpo dele jazia, contemplem, não há corpo algum. E, meus amados irmãos, nós precisamos trazer essa verdade para os nossos olhos diariamente. Porque de vez em quando nós pecamos, achando que os nossos problemas são grandes demais, achando que a nossa vida é destemperada demais, achando que nós somos pessoas que precisamos de mais e mais e mais para ficarmos contentes e abastecidos, quando na verdade o que Cristo nos anunciou é suficiente. A morte foi vencida, o teu pior problema foi resolvido. É essa a questão, a tumba está vazia. Jesus Cristo, ele é a primícia daqueles que dormem, a primícia dos mortos, o representante de uma grande humanidade, de grande parte do povo da terra que ressuscitará com Cristo Jesus. A morte não é mais um problema para mim e para você. Aqueles homens, aqueles soldados ficaram temerosos, apavorados, ficaram como se estivessem mortos no versículo 4. Mas o versículo 5 apresenta um outro tipo de abordagem. Que enquanto aqueles homens estavam apavorados, aquele anjo direciona sua atenção para aquelas mulheres e diz para aquelas mulheres: vocês mulheres, não temam. Não temam. E é muito importante nós vermos essa questão, porque essas duas mulheres tinham ido para terminar de preparar o corpo de Jesus Cristo. E elas estavam preocupadas. Quem abrirá a tumba para nós? Nós não temos homens, nós não temos músculos, mas nós estamos interessados em terminar os preparativos do corpo de Jesus Cristo. Agora, quem abrirá a tumba? Vejam, meus irmãos, que aqueles discípulos que acompanharam Jesus durante 3 anos, eles estavam tão apavorados que eles nem sequer queriam ver o corpo de Jesus Cristo. Estavam amedrontados, com medo, temendo os judeus, temendo morrerem que nem Jesus Cristo. Mas aquelas mulheres
querendo honrar Jesus Cristo, elas estavam preocupadas, quem abrirá a rocha para nós. E veja que existe aqui dois grupos, meus irmãos, em que o anjo consegue diferenciar um grupo que está totalmente atormentado pela presença dele e um grupo que está temeroso, mas ao mesmo tempo alegre pela ressurreição de Cristo Jesus. E vejam, meus irmãos, que isso já é um princípio daquilo que o Senhor Jesus fará no grande dia do seu retorno. Alguns ficarão quase que mortos, prostrados, gritando, ó pedras, caiam sobre nós, para que nos escondam da presença do Cordeiro, porque ele está irado, como diz lá em Apocalipse capítulo 6. Mas outros gritarão em júbilo, com temor, mas dirão, ora vem Senhor Jesus. E essa é a grande esperança que eu e você temos no Cristo ressurreto. Homens ficarão prostrados, joelhos serão dobrados à força, corações serão quebrantados à força, línguas confessarão à força que Jesus Cristo é Senhor. Mas enquanto nós não vemos esse dia de forma voluntária, movido pelo Espírito Santo de Deus, nós confessamos, nós dobramos o nosso joelho, nós quebramos o nosso coração, reconhecendo que Jesus Cristo de fato é Senhor. E talvez você que está aqui hoje, você que não conheça Cristo, talvez você não tenha feito isso ainda. Eu quero lhe dizer que um dia todo o cosmos será abalado, não somente a terra, mas os céus serão abalados. O sol e a lua se entregarão, as estrelas cairão do firmamento. E algo mais brilhante do que o próprio sol que nos ilumina nesta manhã, fará com que o sol seja uma treva pura. E Cristo Jesus dominará dos céus, virá e fará com que os joelhos sejam prostrados diante dele. Então, o autor quer que você veja, Jesus Cristo ressuscitou. A segunda verdade que nós podemos ver nesse texto se encontra nos versículos 9 a 10. O segundo veja. Veja, o que o autor quer que você veja? Ele quer que você veja que Jesus Cristo ressuscitou. E ele quer que você veja que Jesus Cristo cuida daqueles que são seus. Versículo 9, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Jesus poderia ter colocado em primeiro lugar, aparecer para os discípulos. Mas como Jesus ele honra o trabalho daquelas irmãs, que prestam o seu serviço de forma voluntária, reconhecendo a glória de Cristo. Elas tinham esquecido das palavras de Jesus. Jesus falou inúmeras vezes que ele seria morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Como disse ali no versículo 7, ali o vereis, é como vos digo. Ele falou várias vezes para vocês que ele ressuscitaria, e o anjo ele não acusa aquelas mulheres, mas ele relembra, olha, ele tinha falado que ia ressuscitar. Mas vejo que Jesus Cristo, ele não aponta o dedo, ele não condena, ele não chama atenção, ele não as disciplina por elas terem esquecido da mensagem, mas ele vai até o encontro delas de forma pessoal e as saúda com carinho, com apreço, reconhecendo aquele trabalho, reconhecendo aquela dedicação daquelas piedosas irmãs. Elas se aproximaram e, para provar que não era um espírito, elas se dobraram, abraçaram seus pés e o adoraram. Não era um espírito, não era um holograma, não era algo etéreo, mas era o próprio Cristo no seu corpo, tendo agora os seus pés abraçados por aquelas irmãs. E o que você faria se Jesus Cristo aparecesse de forma física? Eu quero lhes dizer que nós nos encontraremos naquele grande dia e nós o veremos como Ele é. Nós tocaremos nele, nós conversaremos com Ele. E talvez um dia, em algum momento da eternidade, quando você tiver ali a sua casa, a sua vida, novos céus e nova terra, talvez você escute uma batida na porta do seu novo lar e receba ali a presença do próprio Cristo, querendo tomar um chazinho com você, querendo tomar um café com você, querendo ter comunhão com você, porque Ele está no seu próprio corpo, agora só que em estado de glória, e Ele se permite ser abraçado, adorado, contemplado, reconhecido.
Ele não diz, não, não me adore, como o Jesus The Chosen mostra, o Jesus que não é Deus. Não, não me adore. O Jesus das Escrituras recebe adoração porque ele sabe quem ele é Deus. Ele recebe, ele é Deus, ele não é uma criatura, ele é Deus. E ele recebe a adoração daquelas irmãs. Agora veja outra forma de cuidado. No versículo 10, diz, então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Meus irmãos, o que você faria se no teu pior momento de dor, no teu pior dia da vida, num grande sofrimento, aqueles teus amigos que disseram que estariam contigo nas horas mais bravas da vida, e não estivessem com você, ou num leito de hospital, ou no meio de uma situação de luto, ou no meio de uma grande perda, os teus amigos tinham falado, não, estou contigo, eu vou aí te ver, e eles não aparecem. E de repente você sai daquele momento de luto, sai daquele momento de perda, sai daquele momento de enfermidade e você se recupera. Como que você olharia para os seus amigos? Como você olharia para os seus irmãos? Vocês ficariam pensando assim, ó, miserável, mentiroso, traidor, sem vergonha. Olharia com grande desprezo. Jesus aqui não. Lembre-se do contexto, os discípulos abandonaram Jesus Cristo. Pedro negou 3 vezes. Os outros, sumiram. Eu te seguirei até o fim, Senhor. Chegou o momento da espada, da cruz, todos fugiram. Mas Jesus, o que ele diz? Ele diz, olha, não tem mais, ide avisar a meus irmãos. Veja o cuidado de Cristo. Todo aquele medo horripilante que aqueles homens sentiram ao ponto de se afastarem da cruz e deixarem Jesus sozinho, Jesus não levou em conta. Sabe o que isso mostra para mim e para você? É que Cristo nunca se decepcionará com aquilo que somos. Eu salvei fulano de tal, puxa, mas ele só peca, o que eu faço com ele? Não, ele não se decepciona. Porque antes de você conhecer o seu coração, conhecer os seus pecados, conhecer as suas tendências pecaminosas, Cristo já conhece todos eles. E toda vez que você chega diante de Cristo Jesus e pede perdão pelos seus pecados, o Senhor não coloca a mão no rosto, Ele não revira os olhos, de novo? Não, porque Ele não se decepciona, Ele sabe quem você é. Ele continua te chamando de irmão, continua te chamando de família, continua te chamando de filho. É essa atenção que Jesus nos dá toda vez que nós o invocamos para nos reconciliarmos com Ele, toda vez que nós invocamos para pedir perdão, toda vez que nós invocamos para confessarmos os mesmos pecados, Ele continua nos tratando como família, como bons amigos, sempre. Por isso, meu irmão, se você está vivendo uma vida de pecado, porque você está constrangido de chegar aos pés da cruz e pedir perdão para Jesus Cristo, se você está constrangido de tratar alguns problemas morais na sua vida, entenda uma coisa, Cristo não se decepciona com aqueles que são dele. Ele continua atuando como pai, como o irmão mais velho, como aquele que nos transfere para um caminho de santificação e graça. Ele continua sendo gracioso, ele continua sendo bondoso, ele continua entendendo você, apesar dos seus pecados, mas ele não se decepciona com você. Por isso, busque a presença de Cristo, desse Cristo redivivo, que nos chama ainda de irmãos. A terceira verdade nós encontraremos agora, meus irmãos, no capítulo 11 até o capítulo 17. Versículo 11, e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Meus irmãos, mesmo diante da ressurreição de Jesus Cristo, a primeira verdade que ele quer que o autor quer que você veja, Jesus Cristo ressuscitou. Mesmo diante do cuidado de Jesus Cristo, veja, Jesus continua cuidando dos seus.
ele não se transformou numa outra pessoa, ele não se transformou em alguém à parte de nós, não, ele continua cuidando, é o mesmo Cristo que cuidava, é o mesmo Cristo que cuida hoje. Nós vemos aqui que o autor quer nos trazer uma outra mensagem, que a ressurreição de Jesus Cristo, ela não impede a insistência da rebelião e da incredulidade. E a Bíblia é muito clara em nos mostrar que os judeus, os fariseus, os sacerdotes, os anciãos, os escribas, todos aqueles que faziam parte do cenário religioso de Judá, eles ouviram que Jesus ressuscitou, receberam o testemunho daqueles soldados romanos, homens acostumados com o ambiente de guerra, viram aqueles homens temerosos, e mesmo assim, eles escolheram em ofuscar ou ocultar a verdade do Evangelho. Vejam o que esses homens receberam. Eles receberam dinheiro, eles receberam uma mensagem, espalhe para todo mundo que vocês dormiram, e eles receberam uma garantia de impunidade. Se esse caso for levado ao governador, nós os protegeremos. Então, está aqui o dinheiro, está aqui a mensagem e está aqui a garantia de impunidade. 3 coisas aqueles soldados receberam. E se nós pudermos usar um pouquinho de alegoria aqui, esse mesmo rito nós podemos experimentar hoje. Em muitas igrejas, muitas comunidades que dizem serem cristãs, que estampam o nome de Jesus Cristo em seus púlpitos, que evidenciam uma cruz, que compõem no seu culto com uma Bíblia, e até mesmo com cânticos que falem a respeito da Bíblia. Vários desses lugares, eles estão comprometidos com 3 coisas: com dinheiro, com uma mensagem que não é a mensagem do Evangelho, e com a garantia de impunidade. Eles querem dinheiro, pregam uma mensagem que não é uma mensagem de salvação, que não é uma mensagem de ressurreição, ou é uma mensagem de ressurreição, mas para garantir somente os propósitos dessa vida medíocre deste mundo. E eles trazem uma ideia de impunidade. Você não será cobrado pelos seus pecados. Este é o mundo que nós vivemos, meus irmãos. Esta é a realidade de várias comunidades que se dizem cristãs. Estampam o nome de Jesus, mas não estão comprometidos com a cruz de Cristo. Estampam o nome de Jesus, mas não estão comprometidos com a mensagem de Cristo. Estampam o nome de Cristo, mas não estão preocupados com vida eterna, com ressurreição, com abandono do pecado, com santificação, com vida de piedade, com fruto do Espírito. Não estão comprometidos, mas estão comprometidos com o dinheiro, com como ser uma bênção aqui, como ter sucesso, como ter as suas emoções organizadas, como ser uma pessoa que entra numa imersão espiritual para atender os seus próprios deleites. É isso. São os coaches da fé, são os pregadores da prosperidade, são aqueles que pregam somente experiências desta vida, prazeres desta vida, mas não apontam para aquele prazer eterno que nós teremos em Cristo, não apontam para o retorno triunfal de Cristo, não apontam para uma vida de arrependimento, não apontam para uma vida de envolvimento com o seu reino de Deus. Uma vida de um coração descortinado e perceptível quanto aos seus próprios pecados. Uma vida que só quer os benefícios do rei, mas não quer se comprometer com o reino do rei. É essa a realidade, meus irmãos. E também a Bíblia e o autor aqui, Mateus, que era o Levi, o cobrador de impostos, ele mostra que a ressurreição de Cristo, meus irmãos, ver Cristo presente de forma corpórea, não foi suficiente para gerar crença e fé no coração daqueles homens. Versículo 17, e quando o viram, o adoraram, mas alguns, vendo Cristo, o que eles fizeram?
Uau, é Cristo Jesus? Não. Duvidaram. Entenda uma coisa. Os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, os levitas daquela época, da época de Cristo, eles viram todos os milagres de Jesus Cristo. Eles até testemunharam a morte, os eventos que aconteceram ali, o evento das trevas, o evento sísmico, o terremoto. Contemplaram tudo isso, ouviram o testemunho de pessoas que ressuscitaram exatamente no domingo, dia do Senhor. Ouviram fatos a respeito de que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Viram a pregação dos apóstolos gerando os mesmos sinais de Jesus Cristo, mas eles não creram. Porque se crer, meus irmãos, ele vem pela obra do Espírito. Ele vem pela fé. Deus, ele não quer se revelar de forma visível para você. Deus não quer mandar anjo nenhum para que você creia. Deus quer que você leia, escute e creia. A maior revelação que nós temos de Cristo hoje não é a voz do profeta A, B ou C, do apóstolo, o pai apóstolo, do bispo. Não! A maior revelação, a revelação mais densa, que o autor aqui desse evangelho está querendo mostrar para mim e para você, mandando eu e você vermos, é a revelação escriturística, é a palavra de Deus. Essa palavra viva e eficaz, e nós podemos ver que isso é tão poderoso, que transformou vidas, transformou nações, transformou histórias, transformou e tem transformado famílias. O que Jesus Cristo prometeu lá em João capítulo 14, manifestar, não é no aspecto visual, mas é no aspecto espiritual. Cristo se faz presente, ele se revela quando a palavra de Deus é proclamada. O Cristo ressurreto, todo-poderoso. Ele se revela quando há ensino, ele se revela quando há pregação, ele se revela quando há leitura da palavra. Ele se revela transformando o caráter, botando para fora as coisas que não prestam no nosso coração. Ele ressuscitou, está vivo e sua palavra é viva e eficaz. Ele se revela de forma palavral. Eu queria ter uma vida mais perto da cruz, mais perto de Cristo. Meu irmão, você pode. Cristo te deu essa ferramenta linda que está nas tuas mãos ou instalada no teu celular, chamado Bíblia Sagrada. Você quer uma relação íntima com Cristo, você quer conhecê-lo de forma mais clara, você quer ver a obra de Cristo, o poder de Cristo sendo aplicado na tua vida. Tem como o Cristo ressurreto ainda opera pela sua palavra. Abandona esses coaches, abandona essas pregações. Abandona esse pessoal que tenta ensinar falácias, mas que não fala de Cristo, não fala da cruz, não fala de arrependimento, não fala do retorno de Cristo. Abandona tudo isso. E apegue-se à palavra de Cristo. A quarta e última verdade, meus irmãos, que podemos ver. O autor diz: veja, Cristo ressuscitou. Veja o cuidado de Cristo, veja a insistência da incredulidade, a insistência da insubmissão, a insistência da rebelião. Veja, vai continuar, é essa a nossa realidade. Enquanto Cristo não voltar, é essa a nossa realidade. E o último veja que Jesus sempre estará conosco. E eu quero ler aqui que o autor mostra que Jesus não deu bola para a descrença deles. Jesus não colocou a mão no rosto. Como que vocês não acreditam em mim?
não, como que vocês não acreditam? Não, Jesus não fez nada disso. Jesus olhou, chamou algum de perto lá, Tomé, olha aqui, ó, minhas mãos furadas. Vou levantar, coloca a mão aqui do meu lado, aqui, ó, a perfuração da lança. Está sentindo? Nem fechou direito, nem cicatrizou ainda. Tem que colocar uns pontos lá quando eu subir. Mas toca aqui. Está aqui as marcas. Ah, porque tu viu, agora crê? Bem-aventurado aqueles que não verão e crerão. São mais felizes do que você, Tomé. Ele não deu bola aqui, meus irmãos, ele chamou alguns assim, os outros ele nem sequer fez questão. Mas ele deu uma ordem, um mandamento. E aqui está a segurança que Jesus Cristo tem da sua pessoa e da sua obra. Ele olhou para aquela incredulidade toda e ele seguiu falando. Jesus, aproximando-se daqueles que estavam incrédulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis, e veja, que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja. Cristo, meus irmãos, ele é seguro. Às vezes nós temos aquela insegurança boba, porque a gente quer mostrar que nós somos alguma coisa. Às vezes a gente é inseguro até mesmo para a questão de querer escutar o elogio dos outros. Ah, como é que foi meu trabalho? A gente fica com aquela insegurança, quer saber a opinião dos outros, a gente quer agradar todo mundo, quer fazer com que todas as pessoas tenham o conceito certo ou vejam aquilo que eu quero que elas vejam. Nós nos preocupamos com isso, é parte da nossa natureza. Nos preocupamos com aquilo que as pessoas estão percebendo ao nosso respeito. Jesus foi praticamente incinerado aqui com o julgamento mútuo. Alguns não creram que era Jesus Cristo, alguns não creram que ele tinha ressuscitado, mas Jesus Cristo não estava nem sequer inseguro. Mesmo que eles não percebessem que ele era o próprio Cristo, ou pensassem que ele era um fantasma, ou pensassem que ele era um holograma, mesmo que pensassem coisas absurdas a respeito dele, ele estava seguro. Estava seguro de quem ele era. E vejam, meus irmãos, que ele traz todo esse ensino, toda essa responsabilidade para a igreja de continuar ensinando, continuar pregando, continuar discipulando, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vejam que ele traz uma promessa. Olha, vocês não creem, mas eu quero trazer uma promessa aqui que vai se estender para todas as gerações da igreja enquanto o mundo estiver de pé, por conta de Cristo não se manifestar ainda no fulgor da sua glória. Ele diz: veja, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui nós temos a permissão para traduzir de uma outra forma. A expressão que ele diz aqui, ó, estou convosco, ou eu estou convosco, é a expressão ego eimi, muito utilizada pelo apóstolo João, que quer dizer eu sou. E se você lembrar bem dessa expressão, vocês verão lá no capítulo 3 de Êxodo, que Deus se apresentou para Moisés como quem? O eu sou. E se vocês se lembrarem bem, em Isaías vai falar que Jesus Cristo seria chamado de o Emanuel, que quer dizer o Deus convosco. O Emanuel, que traz o nome de Yahvé, o eu sou convosco. Sabe o que quer dizer? O autor está dizendo: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo ascenderia ao céu, mas não permitiria que esses apóstolos e discípulos fossem desvinculados da presença de Cristo constantemente. O que ele falou também é que essa presença de Cristo seria com a igreja todos os dias, até a consumação do século, até o fim da história da humanidade. Cristo seria alguém presente. O eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que habita no eterno presente, se faz presente na nossa realidade. Então veja, meus irmãos, que Jesus Cristo recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, ele está governando nos céus. A moeda que caiu do bolso furado,
a pulga que pulou no cachorro errado. Todos os detalhes mínimos do universo estão estabelecidos e controlados por Cristo Jesus. Cristo está governando nos céus com autoridade para derrotar inimigos. Aqui nós vemos uma expressão do Salmo 110, que fala que ele esmagará crânios e cabeças dos seus inimigos. Cristo está vigorando, ele está reinando, ele está tomando controle de todas as situações. E ele também, além de nos garantir uma missão com base nessa autoridade de Cristo, ele também nos garante a sua presença constante. Então, meus amados, para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se descer no abismo e fazer minha cama lá no abismo, lá também tu estarás. Não tem mais, meus irmãos, como escaparmos dessa presença graciosa. É o próprio Cristo quem se faz presente. É Ele quem se faz presente quando a palavra está sendo pregada. É Ele quem nos serve quando os elementos da ceia nos são servidos. É Ele quem recebe adoração quando nós o louvamos. Deus não está lá escutando um eco da igreja. Não está gritando, a igreja gritando, e o quê? O quê? O que está acontecendo? Não. Ele está conosco. E a grande prova disso é que esses 11 homens apavorados, medrosos, com medo dos judeus, eles reconhecem isso, recebem poder para isso. E eles pregam o evangelho durante 30 anos, e o final de Atos dos Apóstolos vai mostrar que o evangelho chegou ao conhecimento de todo o mundo antigo conhecido até aquele tempo. Todo mundo ouviu falar do evangelho em apenas 30 anos. Isso é algo poderoso. Sem as estradas que nós conhecemos hoje, as estradas romanas também, mas sabemos que todo foi configurado para que houvesse pregação do evangelho, mas sem a tecnologia que nós temos hoje, sem os recursos que temos hoje. 30 anos o evangelho chegou nos limites do mundo conhecido até então. Todo o império romano ouviu a respeito de Cristo. Isso não é competência dos discípulos. Isso é a garantia de que Cristo se faria presente para que eles cumprissem o ide, no versículo 19. Amados, nós só entendemos que podemos fazer missão hoje, anunciar o evangelho da ressurreição de Cristo, e isso é o evangelho. Nós só podemos entender que fazemos essa obra hoje, porque Cristo garantiu que estaria conosco dia após dia. Por isso, meus irmãos, nesta manhã que você veja que Jesus Cristo ressuscitou, veja o cuidado de Jesus Cristo com a sua vida, veja que haverá ainda a existência da rebelião, a existência da falta de sujeição, a existência da incredulidade, e veja que Jesus Cristo sempre estará conosco. Essa é a mensagem do Evangelho para mim, para você. Ele ressuscitou e continuar conosco até a consumação do século. Louvemos ao Senhor, então, com a equipe de cânticos. Você crê que Ele vive? Crê? Vamos cantar essa verdade? Que
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Como é bom cantar numa manhã como essa, porque Ele vive. Ó Deus, de fato, podemos crer no amanhã. O nosso endereço final não será o túmulo. A gloriosa ressurreição também, Pai, nos aguarda. E nós te agradecemos imensamente, porque a nossa vitória, ela foi garantida pela ressurreição do nosso Rei Jesus. Te agradecemos pela tua palavra que ouvimos nesta manhã, fundamento da nossa fé, a razão da nossa esperança, a mensagem, Pai, que devemos proclamar ao mundo. Jesus está vivo. Abençoe, ó Deus, teu povo, tua igreja, teus filhos, que celebremos, Pai, nesse dia como temos feito durante, ó Deus, todo o ano, todos os domingos, que celebremos, Pai, a gloriosa ressurreição de Jesus. Nós oramos assim gratos. Amém. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor, Salvador, Redentor, ressurreto, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso glorioso, eterno, poderoso Pai, e que a comunhão, a consolação e as ricas bênçãos do Santo Espírito repousem sobre vós, povo de Deus, aqui